primeira metade do século XIX, a parte costeira de diversos países da África começava a se inquietar sob a presença da crescente, cruel e violenta escravização das tribos. Aos poucos, a vibração invisível da violência chegava aos sentidos dos religiosos das tribos que começavam a preparar seus povos para esse novo tempo que chegara. Essas histórias foram contadas por Malai Banzé para muitas crianças escravizadas do engenho, logo depois que seus senhores no engenho Barão o libertaram da escravização devido à velhice. Desde pequena, a jovem escravizada Evanju de Balé foi uma das crianças que mais se interessaram por esse passado de seus ancestrais, contado por Malai Banzé, sentada em uma grande pedra embaixo de frondosa árvore. Na região de Damé ou Daomé, 3 grandes grupos tribais do passado faziam fronteira entre si. Apesar da grande diferença entre eles, seus problemas comuns os uniam temporariamente. Essas tribos eram os Balês, os Banzés e os Avatis. Apesar do maior grau de espiritualização dos Banzés, Balês e Banzés se assemelhavam. Entretanto, os Avatis eram mais violentos e agressivos. Após a interação entre as tribos Banzés e Avatis, surgem diversas uniões conjugais, entre elas a união de Emalá Banzé e da Jima Avati Alê para o futuro nascimento de Malai Banzé. Na região da costa africana, principalmente no Congo, os piratas da selva se articulam com resquícios de tribos locais para adentrar ao continente. A condição inicial de promover o acirramento entre tribos, trazidos pelos colonizadores e piratas estrangeiros, promovia a briga constante entre essas tribos africanas. Vários eram os incentivos que esses homens, principalmente europeus, ofereciam aos nativos em forma de trocas diversas como pólvora, armas, açúcar, especiarias, etc. Tudo em troca por mais prisioneiros para exportação e escravização. Estas correntes são de boa qualidade. Quantos homens? 20 homens fortes. O preço é alto. Aceitamos. Mas queremos ver os cativos. Vocês os verão. Aceitamos o preço. 30 homens para o navio. 40 ou não há negócio. 35, levamos os fortes. Feito. Temos um acordo? Sim, mas o preço deve ser justo. Oferecemos bens valiosos. Mostrem os bens primeiro. As convenções estão prontas. Aceitam os decidimos mais. O preço por cativo subiu. Preparem-nos para a viagem. Será feito. No mesmo local, o velho Banzé continuava repassando para Evanju a história de seus ancestrais. Direcionados por batedores nativos que encabeçavam o grupo de piratas na trilha, aqueles piratas da selva adentravam o continente em direção a Daomé. Apesar do trabalho rude para imobilização e captura, as peças só tinham valor quando apresentavam integridade corporal necessária para o trabalho da escravização futura. Encabeçando e auxiliando a trilha dos piratas da selva estava o experiente nativo Baran-Ati, ao lado do traidor Ebenan-Ati, que se arriscava em troca de mantimentos, armas de fogo e pólvora. Malai Banzé continuava. Ao final de algumas semanas, após a chegada à floresta de Damé, começa o cerco e caça em forma de emboscadas dos infelizes das 3 pequenas tribos dos Balês, Banzés e Avatis. Nesse momento se instala o caos e horror através de disparos indiretos
catacapes, laços, redes e outras armadilhas para animais em corredores próximos. Nesse instante, alguns velhos e doentes observam a gritaria e correria de mulheres e crianças em direção à selva, enquanto alguns guerreiros se esforçam na luta contra os invasores treinados. Malai Banzê continuava sua história. Agora, Vanju, começava o sofrimento do nosso povo. Alguns valentes guerreiros e caçadores perderam suas vidas. Porém, 30 ou 40 indivíduos de nossas tribos foram aprisionados e acorrentados em fila que começava imediatamente a caminhada de retorno até o litoral do continente. Logo que se firmava a calmaria em suas mentes durante a caminhada, surgiu o pedido aos avamaréis protetores para que cuidassem de suas famílias fugitivas em meio à selva. Em poucas horas, alguns feridos mais graves eram deixados para trás como condenados à morte pelos rigores da selva. Dentre alguns prisioneiros estavam Azambê Banzê, mãe da criança Azambelê, que no Brasil seria futura avó de Evanju de Balê. Estava também Emalá Banzê e seu filho, ainda criança, Malai Banzê. Na mesma trilha, porém em outro grupo, logo atrás estavam a jovem Bartira Kumbelê Avati e seu irmão Azinga Kumbelê Avati, que futuramente no Brasil seriam o pai de Juca Kumbelê. Apesar de bastante feridos, alguns guerreiros foram trazidos para tentar a sobrevivência durante a cruel viagem oceânica até o Brasil. Andem logo, seus indolentes! Não parem, continuem marchando! Avante! Silêncio, continue andando! Gritarias, gemidos, açoites, soluços e choros ainda ecoavam no final da trilha selvagem da grande floresta de Damé. O pequeno Malai caminhava ao lado de sua mãe Dajima, ainda assustado, observava os detalhes daquela agonia de seu povo, acorrentado por homens brancos de olhos azuis. Finalmente, pela primeira vez ele avistava o mar, a grande quantidade de água azul esverdeada falada por seus ancestrais. Na praia, outros infelizes prisioneiros, também acorrentados e alguns feridos, se aglomeravam em pequenos grupos vigiados, sendo inspecionados pelo encarregado do navio e embarcando pequenos barcos em direção ao navio Alecrim, fundeado ao largo. Na chegada ao navio Alecrim, o tumulto crescia em forma de barulhos diversos, gritos de homens, mulheres e crianças que eram propositadamente apartados de suas tribos e juntados em diferentes tribos com dialetos diferentes para evitar tramas e revoltas internas. Em parte de um dos porões, empilhados de homens e mulheres, o horror físico e mental produzia doenças e morte através do som, odor, visão e contatos trazidos pelo início da jornada em direção ao cativeiro. 45 dias de viagem começavam quando o comandante, o Sr. Eusébio Alecrim, através do seu imediato, Sr. Jonas Limeira, consideravam a carga como peças valiosas que não podiam ser danificadas ou perdidas. Naquele instante,
Nabut Balé, Emalá Banzé, Balancá Balé, Dajima e seu filho Malai Banzé, as crianças Azinga e Bartira Cumbelê e outros se amontoavam nos porões do Alecrim I, em meio ao odor fétido de vômitos e restos de comida azeda que se espalhavam pelo piso da pequena embarcação. Nos primeiros 10 dias da viagem, começavam as baixas com o descarte dos primeiros corpos sem vida, insensivelmente atirados ao mar. Em meio à cruel rotina do trajeto ao Brasil, começavam as rotinas de transporte desses infelizes, acorrentados em pontos do Convés para a higienização e banho de sol, imprescindíveis à vida. Finalmente, o som do mar se acalmava, as gaivotas chegavam e clandestinamente o navio Alecrim I fundeava nas proximidades do Porto das Galinhas, no litoral da província de Pernambuco, deixando parte da carga humana e se deslocava para as proximidades da costa marítima de Olinda. Aproximadamente 45 dias depois da saída do litoral do Congo africano, a embarcação do comandante Eusébio Alecrim procurava um porto ou novo fundeio clandestino na costa brasileira devido à proibição da lei Eusébio de Queiroz. Logo que os escravizados sobreviventes desembarcam na praia, eles são destinados aos locais denominados como Casas da Engorda. Nesses locais, durante alguns dias, as peças encomendadas são tratadas dos ferimentos mais graves, alimentadas com ração específica e repouso mínimo para posterior envio aos compradores ou aos locais de leilão específicos. No pátio do leilão, em frente à igreja matriz, as peças de escravizados eram arrumadas em lotes humanos, vigiados por rudes capatazes armados. Correntes de ferro, argolas e cordas de caruá os amarravam e os imobilizavam para a devida e segura inspeção dos senhores compradores ou negociantes escravagistas. Também era nesses locais onde ocorria a separação final de parentesco tribal e espalhamentos desses indivíduos em várias regiões de engenhos no nordeste do Brasil. Naquele dia, os avamarés atenderiam às preces do pequeno Malai, pois, para os infelizes escravizados do navio Alecrim I, o destino facilitaria a aproximação dessas tribos, posicionando-os nos 2 engenhos próximos à várzea do rio Capibaribe, em Recife, o engenho Barão e o engenho Cajueiro. 1.100. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido! Desse momento em diante, começaria uma nova jornada desses indivíduos. Os avatis seguiriam para o engenho Cajueiro e os balês e banzês ficariam no engenho Barão, que acolheria a continuidade de vida de Emalá e Dajima com seu filho Malai Banzé. E Malai Banzé continuava contando sua história para Evanju de Balé. Poucos meses após a chegada ao engenho Barão, o padre Ezequiel Lahart começava o batismo dos novos pagãos escravizados que chegaram ao engenho. O batismo se apresentava como um vínculo religioso, porém, também era uma forma de quebra do vínculo do escravizado com suas raízes no continente africano. Em pouco tempo, o pequeno Malai Banzé, ou o agora José Banzé, já começava a pronunciar as primeiras palavras em português colonial. Em pouco tempo também, Malai começaria o trabalho na oficina do engenho com seu pai Emalá, que posteriormente ganharia o apelido de Piojota. Naquele instante, Malai relembrava uma triste história contada por seu pai quanto à marcação com ferro em brasa para alguns avatis que foram para o engenho Cajueiro.
Naquele instante, Malai relembrava para Evanjur que aquela prática já não existia no engenho Barão, e também relembrava as palavras de seu pai Malá. Você deve ser uma piojota nessa vida, forte para resistir aos esforços, mas também muito doce para alegrar nossa vida e das pessoas.